Graça e paz, queridos. Aqui quem fala é o pastor Eduardo Richard. Estou eu aqui novamente para dar continuidade à nossa série de reflexões bíblicas, a palavra pela palavra, nada mais além da palavra. Amém? Eu sou o pastor do Ministério Toque da Trombeta e sou fundador, professor do EASE, Exame e Análise das Sagradas Escrituras. Sou também pastor credenciado pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior, a CADB. E este é um projeto apoiado pela nossa convenção. Amém? Estive esses dias gravando uma série de vídeos, uma série de reflexões bíblicas. A primeira parte falamos aqui sobre a importância das Sagradas Escrituras para uma vida cristã, sempre salientando que a Sagrada Escritura, como palavra de Deus, ela é insubstituível e é a maior autoridade e fonte de revelação de Deus ao homem, não podendo jamais ser escanteada, secundarizada, inferiorizada, não podendo de modo algum ser substituída em um culto, quer seja por peça teatral, quer seja por manifestações de dons como visão, revelação ou profecias diversas. Lembrando que a Sagrada Escritura é a maior profecia, é a maior revelação de Deus ao homem. Estive ontem gravando a segunda parte, enquanto que na primeira parte falamos aqui sobre a importância da Sagrada Escritura. Ontem gravei aqui um vídeo falando sobre a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável, sempre trazendo em ênfase o fato que não há igreja saudável se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus. Falamos sobre a sã doutrina, estabelecendo a definição do que é doutrina, do que seria sã doutrina à luz da palavra de Deus. E como fora dito, sã doutrina refere-se ao ensinamento puro, sem mácula, sem essa mescla de desvios doutrinários que tendem a prejudicar a comunicação da verdade expressada na palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero dar continuidade a essa série de vídeos e, como prometido, nós estaremos hoje fazendo uma reflexão ainda com base no tema central, a palavra pela palavra, nada mais além da palavra, porém abordando neste vídeo o seguinte tópico da nossa reflexão: desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Esse é o tema, esse é o tópico da nossa reflexão, e eu gostaria de imediato de lhe convidar a que abra sua Bíblia, lembrando que em todos os vídeos que eu colocar no YouTube, que eu compartilhar no Facebook, ou que eu enviar para você que está me assistindo, você deve estar com a sua Bíblia aberta, você deve estar conferindo nas Sagradas Escrituras, examinando detalhadamente tudo aquilo que for dito, para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, façamos aqui a seguinte exposição bíblica. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. A exposição bíblica que nós estaremos aqui fazendo uma reflexão, ela está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Façamos a leitura com o entendimento de que o tópico da nossa reflexão é desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo
para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Vou repetir. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Bom, nós vamos dar uma pausa aqui neste texto que fora lido, e deixando bem claro que há um contexto, tá? Existe um contexto em torno do texto que nós acabamos de ler. Todavia, eu quero aqui ampliar o entendimento de algumas palavras que foram mencionadas na leitura, como, por exemplo, outro evangelho. Eu quero chamar a atenção aqui para a advertência que o apóstolo ele faz nesta parte de sua carta, quando ele diz que ainda que ele próprio ou um anjo do céu anunciasse um outro evangelho diferente daquele que já havia sido pregado, já havia sido entregue ao povo, que este outro evangelho fosse anátema. E precisamos entender o significado. De repente, você que está me assistindo, você compreende o significado dessa palavra. Mas talvez haja alguém que esteja assistindo e não sabe o que significa o termo anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado, ok? Então, quando você lê na palavra, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Parece-nos que esse texto, ele se aplica com perfeição à realidade do evangelho em muitas igrejas nos nossos dias. Lembrando que na primeira parte, nós falamos aqui sobre a importância das Escrituras. Na segunda parte, foi tratado sobre a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. E hoje, o alvo da nossa reflexão vai se concentrar no seguinte tópico: desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Quando o apóstolo Paulo ele escreve sobre um outro evangelho, não precisa nem de muito esforço para entender isso, a expressão outro evangelho logo nos denota que não se trata do evangelho de Cristo. Isso está óbvio no próprio texto. Trata aqui de um outro evangelho, de um evangelho diferente, de um evangelho que não possui raiz na sã doutrina, de um evangelho que traz um conteúdo totalmente diferente, ou até mesmo contrário àquele ensinamento, àquela doutrina que fora passada, que fora ensinada, que fora transmitida, comunicada por meio da palavra, por meio dos apóstolos, por meio do Espírito Santo de Deus, que é o agente inspirador de toda a Escritura, queira você ou não. E ele vai dizer o seguinte: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam querendo transtornar o Evangelho de Cristo. Amados,
tanto no primeiro vídeo, no segundo vídeo e novamente nesse terceiro vídeo, torna-se tão necessário quanto foi das outras vezes, dizer que você precisa entender que você possui uma necessidade de conhecimento, você possui uma necessidade de exame das Escrituras. Você precisa entender, você precisa conhecer a palavra de Deus, primeiro, para que você tenha condições de discernir não só o caráter de Deus, que é revelado pela palavra, mas também de compreender e discernir a sua vontade, ok? É o primeiro ponto. Segundo, você precisa conhecer a palavra para que você não seja enganado, para que você não se torne massa de manobra, para que você não se torne uma marionete na mão de pessoas mal intencionadas que fazem uso, muitas vezes, de sua influência, de seus diplomas, de suas credenciais, de sua autoridade eclesiástica para disseminar, para inserir coisas que não possuem base bíblica, porém atendem conveniências pessoais. De que maneira você pode estar preparado para lidar com questões dessa natureza? Conhecendo a palavra de Deus. E você observa que o apóstolo Paulo ele vai falar em todo o tempo, ainda que haja um contexto por trás da mensagem que é dita aqui nesta porção textual, você observa que ele vai falar de realidades vividas hoje nos nossos dias. Porque hoje em dia, em muitas igrejas, o evangelho que é anunciado, ainda que leve nome de evangelho, na verdade é um outro evangelho. Por que ele é outro? Porque ele não possui compromisso com a essência da sã doutrina. Ele não possui raízes na palavra de Deus. É um outro evangelho porque ele traz uma mensagem ou oposta ou diferente, entendeu? Ou extra-bíblica, e é necessário que você compreenda um princípio básico em que se fundamenta uma heresia. Certo? Entenda, querido, você que me assiste, que Deus abençoe o seu entendimento. Toda heresia, ela se calça em 3 tipos de argumento. Ela se calça no argumento bíblico, é quando a pessoa pega um texto da Bíblia, certo? Fora de seu contexto, porém o texto que ela se utiliza é bíblico. Ela pega esse texto bíblico e traz ali uma mensagem a fim de trazer o texto para a sua conveniência pessoal. Ou seja, é quando o cara pega um texto isolado e ele traz esse texto de modo a atender uma conveniência, um objetivo que ele possui na comunicação daquela determinada mensagem. É o argumento bíblico. Porque é argumento bíblico, não quer dizer que o que ele está falando seja biblicamente correto. Entramos naquela questão do texto em seu contexto. Já diz um dito popular que o texto fora de contexto é pretexto para uma heresia. Então, repito, o fato de se mencionar, o fato de se fazer uma citação de um texto bíblico não respalda o argumento como estando biblicamente correto, porque pode ser um texto bíblico fora de contexto. Então, as heresias que são muitas vezes anunciadas, elas estão apoiadas em 3 argumentos, sendo o primeiro destes, na lista que aqui faço, o argumento bíblico, que é o texto fora de contexto. Ponto. O segundo argumento que endossa as heresias é o argumento extra-bíblico. Por que extra-bíblico? Porque é o argumento que você não encontra na palavra. Você não acha, você varre a Bíblia de um lado para o outro, você passa um pente fino, uma peneira nas Escrituras, e você não encontra a citação
que serviu de base para o argumento do pregador. Você não acha na Bíblia. Eu vou citar alguns exemplos que você, com certeza, já deve ter ouvido muitas vezes. Por exemplo, não cai uma folha da árvore sem que haja permissão de Deus. Este é um argumento extra-bíblico, porque não está escrito isso. O que está escrito é que não se vendem 2 pardais por um asse, todavia eu vos digo que nenhum deles serão abatidos dos céus sem que haja permissão de Deus. Isto é o que está escrito. Esse negócio de que não cai uma folha da árvore sem que haja permissão de Deus não está escrito. É argumento extra-bíblico. Mas o interessante do argumento extra-bíblico é que ele, embora não esteja escrito, ele, todavia, não fere o princípio bíblico. Porque não deixa de ser verdade que nada acontece sem que haja permissão de Deus. Outro argumento extra-bíblico é aquele chavão de muitos pregadores que dizem que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isto não está escrito. O que está escrito é: cairá o justo 7 vezes, mas não ficará prostrado. Ou seja, cair do homem, o levantar é de Deus, é um argumento extra-bíblico. É aquele argumento que, embora não esteja escrito, também não fere a essência da palavra. Entendeu? E agora tem o terceiro argumento, que é aquele mais agressivo. Amém? Aquele argumento mais mal intencionado, vamos colocar assim, que é o argumento antibíblico. E esse vem com toda a força para desconstruir, para prejudicar a comunicação da verdade. E ter conhecimento das Escrituras é essencial para que você, primeiro, quando o argumento for bíblico, porém, texto fora de contexto, você precisa conhecer o contexto para que você possa dizer se o texto está ou não está amparado em seu respectivo contexto. Segundo, argumento extra-bíblico. Só pode dizer que não está escrito quem conhece o que está escrito. Terceiro, argumento antibíblico. Esse é aquele argumento mais agressivo, que vem mesmo para ferir, para prejudicar a comunicação da verdade da palavra. E mais uma vez, a necessidade de se conhecer o que está escrito, para que você tenha a base bíblica para refutar aquilo que vem como argumento antibíblico, que vem para ferir, que vem para prejudicar o texto sagrado. Amém? Então, esses são os 3 argumentos que as heresias basicamente se utilizam para defender as suas ideias, né? Vamos colocar dessa forma. Então você observa que o apóstolo Paulo ele fala aqui de questões que eram vivenciadas lá na igreja da Galácia, todavia que refletem muito a realidade da igreja nos dias de hoje. Por exemplo, muitas igrejas estão pregando um outro evangelho, diferente daquele que está registrado, daquele que foi passado, daquele que nós recebemos na Sagrada Escritura. Outro detalhe que ele fala aqui é acerca daqueles que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Precisamos estar atentos às pregações, aos ensinamentos. Precisamos estar atentos àquilo que é dito nos púlpitos das igrejas. Por quê, amados? Porque há muitos, e não poucos, que nos nossos dias têm produzido uma geração de crentes aguados, sem base bíblica, levados por ventos de doutrinas, como foi dito ontem no vídeo que falou sobre o tema a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. Então nós precisamos estar muito atentos, precisamos peneirar tudo aquilo que ouvimos e vemos. Às vezes você liga a televisão, você liga o rádio, você ouve na igreja, você vai visitar uma igreja, no EBD, enfim, você precisa observar à luz da palavra se o que falam
é biblicamente correto, porque há muitos e não poucos que nos nossos dias estão transtornando o Evangelho de Cristo. E essa palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela vem como uma advertência para os nossos dias, para que possamos estar atentos a esta realidade, a este perigo iminente, entendeu? Em muitos púlpitos, em muitas igrejas, em denominações diversas. E aí Paulo vai dizer alguma coisa, que esse tipo de outro evangelho, ele é amaldiçoado. E detalhe, ele não é só amaldiçoado, ele não é só anátema. Ele é amaldiçoado porque a pessoa que o propaga também é maldito, e ele é amaldiçoado porque aquele que recebe, que abre o coração e recebe esse tipo de mensagem, traz sobre a sua vida também maldições decorrentes desse outro evangelho. Porque esse outro evangelho, ele vai te levar por um caminho que não é aquele que o Espírito Santo tem para a sua vida. Por isso é importante que você ouça com atenção e examine na Escritura. O teu pastor está pregando, você está com a Bíblia aberta, confere, examina. Se você tiver dúvida, busque o seu pastor, peça a ele que te esclareça alguma dúvida que você tenha ficado. Todavia, examine tudo, não deixe passar nada, para que você então possa crescer com uma vida espiritual saudável, estruturada na palavra de Deus. É a palavra, irmãos. Pela palavra, nada a mais além da palavra, ok? Então, se é outro evangelho, é amaldiçoado. O apóstolo Paulo, ele nos recomenda a ficarmos atentos a isso. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja amaldiçoado, seja maldito. Então, querido, você que me assiste, leia a palavra de Deus, examina tudo, não se deixa levar por títulos, porque o cara é PhD, é DDD, é não sei mais o que, é doutor, não se deixe levar por títulos, mas faça como os bereanos, examina, amém? O próximo texto da nossa reflexão, e relembrando aqui que nós estamos falando sobre desvios doutrinários, a maldição do outro evangelho, se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século, lembrando que Deus aqui está com D minúsculo, não é uma referência ao nosso Deus, mas sim ao príncipe das trevas, né, que tem aí governado o sistema que rege este mundo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás está trabalhando, queridos, é o que o texto aqui diz, para que a mente das pessoas sejam entenebrecidas, sejam ofuscadas. E uma das maiores ferramentas que o diabo usa é a ignorância bíblica, é a falta de conhecimento, é o desleixo, o descaso, a preguiça que o povo tem, que não pega numa Bíblia para ler e se deixa levar pelo que falam. E se é pastor, se é doutor em teologia, é de Deus. Ei, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é a palavra final. E como disse ontem, torno a repetir, o pastor, o pregador, o professor de EBD, ele só fala pelo Espírito de Deus, enquanto que
o que ele fala está em harmonia sonora e doutrinária com a Sagrada Escritura. Caso contrário, se o pastor, o pregador, o professor falou algo que está fora da palavra, não tem base bíblica, ou quando não, por muitas vezes, acaba que, estando em oposição ao ensinamento bíblico, não é o Espírito Santo de Deus que fala através da vida desse homem. E você precisa conhecer a palavra de Deus para que vocês possam estar imunizados contra toda forma de heresia. 1 Timóteo 4:1 vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz a ele o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É muito preocupante isso, porque se nós olharmos um quadro profético, assim, à luz da Sagrada Escritura, eu vejo biblicamente que nós vivemos a realidade desses tempos. Porque não poucos, mas muitos aí estão embriagados, mas não do Espírito Santo, de espíritos enganadores, de espíritos malignos que têm se infiltrado em muitos ministérios, pregando um outro evangelho, que aqui o apóstolo Paulo vai chamar de doutrinas de demônios. E precisamos estar atentos, porque é dever do pastor orientar a ovelha, mas não segundo o que ele acha, não segundo o que ele pensa. Mas o dever do pastor é abrir o livro sagrado e mostrar à ovelha a vontade de Deus para a vida dela. Isto não tem acontecido. Eu tenho sido testemunha de alguns eventos que demonstram essa realidade, esta triste realidade. Por isso, leia a Bíblia. Não dependa da sabedoria, do entendimento. Busque você sabedoria e entendimento. Eu sempre digo que é muito importante você ter alguém com quem você possa contar. Você conhecer alguém que você sabe que é temente ao Deus da palavra. É muito importante. Mas é mais importante ainda você descer na casa do oleiro, você buscar se encher da presença de Deus e mergulhar muito fundo no oceano da palavra, mergulhar no oceano do Espírito. Porque tem coisas que Deus só vai te dar quando você atingir profundidades com Deus, quando você alcançar uma intimidade com Deus. Enquanto você ficar na margem, você não vai ver a profundidade. Mergulhe profundo. Voltando à nossa reflexão, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz lá o texto, Paulo escreveu o seguinte: porque nós não somos como muitos. Ora, se o apóstolo Paulo estivesse vivo nos nossos dias, naquela época, o apóstolo Paulo já classificou a categoria dessa forma. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Se naquela época já haviam muitos, imagina nos nossos dias.
Eu costumo dizer, e preste muita atenção no que eu vou te falar. Filipenses capítulo 1, versículo 17, eu gosto de dizer que eu tomei esse versículo como uma assinatura pessoal. Paulo vai escrever, vai dizer, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Entenda bem, querido, você que ama Deus, você que ama a palavra, você que ama Jesus Cristo, você que ama o Espírito Santo, você que está assistindo esse vídeo e o teu coração está ardendo por mais e mais de Deus, por mais e mais da palavra de Deus na sua vida. Entenda bem uma coisa. Paulo diz, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Defender o Evangelho é uma declaração de guerra contra toda forma de heresia. Defender o Evangelho é não fazer acordo de paz com desvios doutrinários, com heresias diversas. Porque hoje em dia, o que está sendo pregado aí, em muitos lugares, leva nome de evangelho, mas não é o de Cristo. É um evangelho que mais parece uma caricatura. É um outro evangelho maldito, amaldiçoado, porque te conduz por um outro caminho. Alimenta expectativas no teu coração contrárias àquelas que o Senhor Jesus promoveu por meio da palavra. Quer um exemplo? Em muitos lugares, eu não vou citar nomes, o evangelho é um evangelho terreno, materialista. É um evangelho que faz você focar no bem-estar terreno, material, nas suas realizações, nas suas conquistas terrenas. Enquanto que Jesus o tempo todo alimentou no povo uma outra expectativa, buscar as coisas do alto, acumuleis tesouros nos céus. Entendeu? O outro evangelho, ele aponta uma direção diferente daquela que Deus assim colocou na sua palavra. E uma outra hora eu vou gravar um vídeo falando sobre a prosperidade financeira. É necessário, irmãos, entender. E eu vou gravar um vídeo aqui que a temática será prosperidade financeira, prioridade ou consequência? Mas isso é tema para um outro estudo, amém? Por ora, vamos nos prender à temática do dia, que trata dos desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Então Paulo escreve e diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Queridos, eu costumo dizer que tem igrejas hoje em dia aí, que se o apóstolo Paulo entrasse, meu Deus do céu, o negócio ia ficar sério, viu? Tem muita igreja com o nome de Deus, tem muita igreja pregando um evangelho, né? Enfiando goela abaixo do povo que já não lê Bíblia, e por isso são presas fáceis, entendeu? Caem facilmente na lábia dos mal intencionados, entendeu? Porque não leem a Bíblia, porque se lessem, não seriam enganados com tanta facilidade, não se tornariam marionetes nas mãos de pessoas que há muito se desviaram da verdade do Evangelho. E existem muitos sinais que apontam para uma liderança desviada do Evangelho. Eu vou deixar a pontuação desses sinais para um outro vídeo. Leia a Bíblia. Olha quantas vezes eu tenho falado sobre isso nos meus vídeos. Leia a Bíblia. Amém? E Paulo vai dizer o seguinte: nós não somos como muitos. Ele ia ficar assustado se ele estivesse vivendo nos nossos dias. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ocorre que está faltando temor. Porque um pastor que falsifica, e o que seria falsificar? Ele acrescenta, ele retira, ele distorce, ele muda, ele insere,
ele tira proveito da ignorância do povo para dizer aquilo que o texto não diz. E quando ele se depara com algo no texto que vai contra o que ele acredita, ele diz para a igreja que nem tudo está escrito e que tem muita coisa na Bíblia que você não deve dar crédito, porque foi o homem que escreveu. São argumentos, estratégias diabólicas de homens que não querem que você alcance o entendimento da palavra. Mas a maior culpa disso tudo não é só do sacerdote, não é sua também, porque você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Me perdoe se eu estiver com a memória falha. Se eu não me engano, em João capítulo 5, versículo 38, se eu não estiver equivocado, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, todavia vos digo, são elas que testificam de mim. O povo não tem examinado. Se examinasse as Escrituras, não comprava o copinho da água de Israel, não comprava o sabonete de arruda ungido, a rosa ungida, o sal de não sei lá das quantas. Meu irmão, se você lê a Bíblia, todo engano cai por terra, porque o Espírito Santo te esclarece. O Espírito Santo te esclarece. Desperta, homem e mulher de Deus. Desperta, tu que dormes. Levanta-te e Cristo te esclarecerá. Cristo. E sabe como? Por meio da palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra, luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105, para a sua reflexão. Mas voltemos aqui ao texto. E para terminar a nossa reflexão, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Nós estamos falando sobre desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Não absorva para a sua vida maldições. Não engula, não aceite nada que não tiver peso bíblico. Um pastor falou esta palavra em um vídeo que eu estava assistindo e eu achei brilhante a colocação. Ele disse: eu não aceito nada que não tenha peso bíblico. E a partir daquele momento eu fiz das palavras deles as minhas. E te digo, faça das tuas também. Não aceite nada que não tenha peso bíblico. Ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pelas Escrituras, pela paciência. Seja paciente. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você precisa aplicar esta palavra na sua vida. Deposite a sua esperança, a sua fé na palavra de Deus, porque o homem é falho nas suas promessas, mas Deus não. Deus fala, Deus cumpre. E precisamos entender que existem promessas de Deus que estão condicionadas a determinados compromissos da nossa parte com Ele. Porque tem muita gente aí frustrada porque Deus prometeu e não aconteceu. Não aconteceu porque você não tomou posição.
Não aconteceu porque você não está no centro da vontade de Deus. Não aconteceu porque você não se volta para Deus. Eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão. Lembre-se, toda a Escritura é inspirada por Deus, e não apenas uma parte dela. Não é só aquilo que alegra o teu coração, mas aquilo que te desagrada. Porque o texto, quando ele está alicerçado na verdade, ele confronta o pecado. Por isso, aceite, porque é de Deus. Que Deus abençoe. Na próxima reflexão, nós estaremos aqui tratando sobre o tema ignorância bíblica e os manipuladores da fé. Não perca, assista. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Eduardo Richard, fundador e professor do Exame e Análise das Sagradas Escrituras.